Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, tá ele, o meu brother, o Rei Guerra. Fala galera! Dando sequência aqui aos nossos vídeos de palpites da NFL. Só para lembrar, se essa é a primeira vez que você está nos ouvindo, esse é um duelo particular que nós dois fazemos. E nós estamos empatados até o momento. É o mesmo número de resultados acertados para cada lado. E então isso fez com que a gente tivesse que tirar um jockey pô para ver quem fosse o primeiro a escolher um jogo nessa semana. E nós não só estamos empatados no placar geral, como também empatamos semana passada. Então ninguém teve a vantagem de já ganhar essa oportunidade de escolher pro primeiro. Saímos no jockey pô e o Rei ganhou roubado, então ele vai escolher primeiro. Novas que eu ganhei, né? Então aqui, só também recapitulando, a gente faz os nossos palpites e ao mesmo tempo que a gente analisa os jogos que vão acontecer na próxima semana e fala rapidinho sobre o que aconteceu na semana que passou. Essa é a semana 10 da NFL. Incrível como passa rápido. São 17 semanas no total, a gente já está chegando ao fim da temporada regular, já podemos dizer isso. Nós temos 5 equipes que não jogam essas semanas. 6 equipes, perdão. Broncos, Texans, Jaguars, Patriots, Eagles e Redskins são os times de bye na semana 10 da NFL. Então, fora eles, todas as outras equipes estarão em campo. E nós aqui faremos os nossos palpites e as nossas análises. Desde já queria agradecer a você que está nos ouvindo e pedir educadamente para você se inscrever no canal, seu bosta. E se puder compartilhar também o nosso conteúdo com amigos, amigas, ficaremos bem felizes. Familiares, os pais, avós. Puto, com os pais, não sei se rola. Sei lá, os avós de repente rola. Sua avó, aquela velha gostosa, se ela for fã de futebol americano, compartilhe com a velha. Isso, dá meu telefone. Mas enfim, vamos lá. Sem mais delongas, como eu falei, o Rei ganhou, então o Rei, você tem direito a escolher um jogo. Essa semana tá bem complicada, são jogos bastante equilibrados. Então fique à vontade aí para escolher o seu primeiro vencedor. Eu vou no que eu acho que é o mais fácil, então. O Falcons tá muito mal, 1-7 até agora, jogando toda semana mal. E o Saints, pelo outro lado, pra mim é o melhor time da liga hoje, é o time que vai ser campeão e vai bater a bosta do Patriots no Super Bowl. Que bom que já tá colocando meu time no Super Bowl. Saints em casa, difícil não chegar lá, mas lá perde pro Saints que vai ganhar do Falcons essa semana lá em Nova Orleans. O Saints que vem de bye, né? Saints e Falcons, os dois times não jogaram semana passada, então o que a gente tem de análise são das semanas anteriores. Como o Reben falou, o Saints é uma das melhores, se não a melhor equipe da NFL. O time que ficou invicto enquanto o Drew Brees se machucou, e o Drew Brees voltou já na penúltima rodada, né, na última rodada do time, e continuaram a boa forma, vencendo os Cardinals. E os Falcons, uma campanha medíocre, uma das piores defesas da NFL. O Matt Ryan ainda é dúvida, não sabemos se ele vai estar no jogo domingo contra o Saints. Então, se o quarterback dos Falcons não jogar, ainda mais fácil por Saints. Exato, as chances que já são baixíssimas dos Falcons vencerem, acho que se tornam quase nulas. Então, realmente concordo, essa era a partida mais óbvia de escolha aqui, e também acho que os Saints devem vencer em casa. Mas é um confronto de divisão e no futebol americano as zebras acontecem, então ainda mais agora nessa altura do campeonato, que até os times muito ruins começaram a evoluir. Acho que não existe nenhuma vitória garantida, mas enfim, tem tudo pro Saints ficarem 8-1 nesse jogo contra os Falcons. Eu também vou apostar por causa da ruindade de uma equipe do que na boa forma da outra, apesar que o time que eu vou apostar, que é o Indianapolis Colts, teve o seu quarterback Jacoby Brissett com uma lesão no joelho no jogo passado contra os Steelers. Os Colts perderam para os Steelers fora de casa, num jogo que poderiam ter vencido mesmo com a lesão de Jacoby Brissett. O Brian Hoyer, o quarterback reserva dos Colts, entrou bem. Mas a defesa do Indianapolis ainda é uma ótima defesa. Eles vão enfrentar o Miami, né? Os Dolphins, que finalmente venceram seu primeiro jogo contra os Jets. Os patéticos Jets, vamos falar a verdade. E eu acho que o Miami já cumpriu seu papel nessa temporada, que era pelo menos não perder todas as suas 16 partidas, né? Porque a gente sabe... Histórico até hoje foi só 2, né? O Browns... Browns, foram 3. Browns, Dolphins e Lions. Isso, os Dolphins 3. já fizeram isso uma vez. Isso. Então, acho que eles não queriam repetir esse vexame de novo.
venceram sua partida contra os Jets. Não acho que a equipe vai entregar o jogo, mas eu acho que a defesa e toda a estrutura dos Colts é o suficiente para eles vencerem os Dolphins na casa dos Colts, né? O jogo é em Indianapolis, Indiana. É, bem provável, mas sem o Jacoby Brissett fica um pouco mais perto do que deveria, né? Aqui hoje a gente tá gravando na quarta-feira. Ainda não é sabido se ele volta. Mas pelo que disseram do joelho dele, que foi meio que parece uma torção, meio preocupante, é difícil acreditar. Agora, nesse momento, final de tarde aqui no Brasil e começo da tarde nos Estados Unidos, diz que ele tá participando do treino de forma limitada. Então, vamos esperar para ver. Eu acho que não vai jogar e eu acho que não é necessário contar com o Jacoby Brissett para vencer os Dolphins. Acho que o Brian Hoyer é capaz de liderar esse ataque para vencer os fraquíssimos golfinhos de Miami. Eu também apostaria no Colts. Mas, então, seguindo em frente, bom, a partir de agora não tem mais jogo fácil mesmo. Eram 2 jogos um pouco mais tranquilos e a partir de agora, bom, tem um que não é difícil, vamos dizer assim, mas é o visitante. Eu vou ter que apostar no visitante. Time de Baltimore, Ravens, deve ganhar do Bengals, que é um dos piores times da liga, fácil, tá lá quase praticamente empatado. Aliás, eu acho que o Dolphins melhorou aí nessas últimas 3 semanas, mais ou menos, o Dolphins vem melhorando. Então eu acho que hoje o Bengals é o pior time da liga, porque o Redskins também vinha melhorando um pouco desde a troca do técnico, e o Bengals continua meio que na mesma. Então eu acho que provavelmente é o pior time da liga de hoje, e eu acho que o time de Baltimore ganha do Bengals lá em Cincinnati. Se não é tecnicamente o pior, é estatisticamente pelo menos, né? Porque como Dolphins e Redskins já venceram, os Bengals permanecem como o último time da NFL com nenhuma vitória na temporada até o momento. E os Ravens vêm de sua melhor vitória, né? Derrota significativa e impactante do Baltimore contra o New England Patriots, né? Conseguindo quebrar a invencibilidade dos meus Patriots, mostrando toda a força do jogo corrido de Baltimore, que é algo já era bem conhecido, e toda a capacidade do Lamar Jackson criar jogadas com as pernas. Agora enfrenta os Bengals, que é um rival de divisão, mas como ele bem falou, talvez seja o pior time da NFL no momento. O Andy Dalton foi pro banco, então o quarterback reserva vai jogar. Eu não consigo ver também os Bengals vencendo essa partida. Também acredito que Baltimore deve vencer bem, principalmente vindo de uma vitória tão forte como essa contra os Patriots. Assim como eu também vou apostar num visitante agora na minha segunda partida, um time que também não jogou semana passada, que é o Los Angeles Rams. Vai enfrentar o Pittsburgh Steelers fora de casa, um jogo difícil, sem dúvidas, mas os Rams, todo o seu hype, né, todo que tinha antes da temporada, já se encontra numa situação difícil, porque imaginar que os Rams vão ganhar a divisão e garantir uma vaga nos playoffs a partir do título da divisão é muito complicado, porque os Rams estão na divisão dos 49ers, que não dão sinais de que vão diminuir o ritmo e a pegada nessa reta final da NFL, na segunda metade. Os Rams têm 5 vitórias e 3 derrotas, e os 49ers têm 8 vitórias e nenhuma derrota, por exemplo. Então já são 6 jogos atrás do seu rival de divisão, e então o que resta aos Rams, aparentemente, é brigar por uma vaga no wildcard, e a vaga de wildcard, as 2 vagas, né, de wildcard na Conferência Nacional são bem difíceis de conseguir, porque existem muitos times nessa briga. Então os Rams enfrentam uma partida crucial contra os Steelers também, que por incrível que pareça voltaram pela briga pelos playoffs. Como a gente repete aqui semana após semana, que a briga na Conferência Americana é muito mais tranquila do que a briga na Conferência Nacional. Se você ficar ali com uma campanha 9-7, é bem provável que você vá para os playoffs. Como os Steelers estão 50%, né, 4 vitórias e 4 derrotas, eles estão 100% nessa briga. Mas eu ainda não confio no Mason Rudolph, no quarterback dos Steelers. O running back principal, James Conner, está machucado. Então eu vou apostar no treinador Sean McVay e todo no pedigree dos Rams para vencer nessa partida em Pittsburgh e continuar na briga por uma vaga no wildcard da Conferência Nacional. É justo. Mais uma aposta que eu também faria. Mas então, seguindo aqui essa tradição longa de 2 apostas seguidas fora de casa, eu vou no time de Kansas City, o Chiefs, que eu acho provável que tenha de volta aí o Pat Mahomes já. Mesmo se não tiver, acho que é bem possível ainda que ainda ganhe. Vai jogar fora de casa, vai lá para o Tennessee, vai para Knoxville jogar contra o Titans. Mas o Titans está com uma campanha muito fraca, está com 4-5, 4 vitórias, 5 derrotas.
Não joga particularmente bem em casa, enquanto o Chiefs joga muito bem fora de casa. Até agora não tem nenhuma derrota fora de casa. Eu acho que é o suficiente. Eu acho que esse time do Chiefs tem mais do que condições de bater o Titans lá em Knoxville. E mesmo que o Mahomes não volte, o Matt Moore já, nas 2 partidas como titular, jogou muito bem, né? O time lutou com os Packers e venceu os Vikings, né? 2 rivais fortíssimos, muito mais fortes do que os Titans, por exemplo. Também acho que o Mahomes deve estar de volta, o que aumentaria ainda mais o favoritismo dos Chiefs, que ainda são um dos principais times da AFC, né? Junto com o Patriots e com o Ravens, acho que são as 3 equipes que se destacam nessa conferência. Então, também acredito que os Chiefs devem vencer os Titans, que também a gente sabe é um time que não dá pra contar muito, né? É um time medíocre no sentido de estar sempre com campanhas medianas. Não sai disso. Tá com 4 vitórias e 5 derrotas. Ainda tá na briga pelos playoffs, até pelo título de divisão, porque o Houston Texans, que lidera a divisão sul da AFC, tem 6 vitórias e os Titans têm 4, mas eu não consigo ver os Titans nos playoffs. É um time muito fraco, com poucas armas ofensivas. Também acho que os Chiefs devem vencer fora de casa, principalmente se o seu quarterback, Pat Mahomes, estiver de volta. Agora eu vou postar num time que teve sua pior derrota na temporada. Jogou muito mal no domingo, que é o Green Bay Packers. Perderam para os Chargers, né? Colocando os Chargers de volta na briga pelos playoffs. O jogo foi em Los Angeles, mas tinha muito mais torcedor dos Packers do que dos Chargers. E o Green Bay não conseguiu se aproveitar dessa vantagem. Na verdade, não conseguiu fazer nada. Até o terceiro quarto, o time mal tinha conseguido first downs. Foi realmente uma atuação horrível ofensiva e também defensiva dos Packers. E agora enfrenta um time forte, que é os Panthers. Mas como o jogo é em Green Bay, depois de uma derrota tão ruim como essa, não consigo imaginar os Packers fazendo 2 partidas fracas dessa forma. É um jogo complicado. Os Panthers, outra equipe também que briga por uma vaga de wildcard. Dá para até dizer que é um confronto direto, porque mesmo que os Packers ainda sejam os líderes da sua divisão, e se por acaso eles forem ultrapassados pelos Vikings no futuro, eles vão brigar por essa vaga de wildcard. Então o Carolina Panthers é um concorrente direto. Então é uma partida muito importante nesse domingo. E eu vou de vitória do time que tem o melhor quarterback, né? O Aaron Rodgers, um dos melhores quarterbacks da liga. E é muito melhor que o Kyle Allen, o calouro de Carolina. Que, inclusive, Carolina já anunciou que Cam Newton não joga mais a temporada. Foi colocada na lista de machucados. Então, o ex-MVP Cam Newton está fora da temporada. Mais um motivo para duvidar do potencial de Carolina. Eu vou Packers vencendo os Panthers. Esse eu já acho mais arriscado, pra falar a verdade, viu? Era um dos que eu tava deixando mais pro final possível. Fico meio feliz que você escolheu. Eu acho que o Panthers tem um histórico de jogar um pouco melhor fora de casa. Eu não sei. Eu acho que esse time do Packers, ele tá sentindo o baque aí. Eu acho que eles estavam esperando que eles fossem ser muito melhores do que eles acabaram sendo. E teve uns 2 ou 3 jogos aí que meio que jogaram um banho de água fria neles e o time tá sentindo um pouco, parece. Essa última semana, perder pro Chargers e da maneira que foi, eles perderam, foi uma surra o jogo. O Packers não teve chance. O Aaron Rodgers teve que assistir o jogo da lateral. Então, não sei. É difícil esse jogo. É complicado. Eu vou em um que eu acho um pouco mais sossegado, mas que passa longe de ser uma aposta certeira. Eu vou em um time que joga bem fora de casa, vai jogar contra um time que joga muito mal em casa. É um time que está nos últimos jogos vem desempenhando mal, cada vez pior parece. Apesar de ter tido um começo muito ruim, tinha parecido se estabilizado um pouco e agora está pior. Em compensação, o outro time teve um começo ruim e agora está melhorando. Quer dizer, eu acho que todos os sinais estão apontando aí para o time de Arizona, para o Cardinals, batendo o Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa Bay. O Cardinals vem, como eu disse, aí, vem vindo ganhando força ultimamente nessas últimas rodadas, está jogando muito bem. Nessa última rodada perdeu pro 49ers, que é um dos melhores times da liga, e deu trabalho pro 49ers. O 49ers não teve uma vitória tranquila.
Aliás, ganhou por 3 pontos e foi muito apertado mesmo. Então, não sei, eu acho que o Cardinals tem as peças aí, tem a chave do sucesso para esse jogo. Eu acho que o Buccaneers acaba perdendo em casa. Até porque o Bucks tem aquela tradição de jogar muito bem um jogo e ser uma desgraça no jogo seguinte, né? Mesmo que eles tenham perdido pro Seahawks, como você falou, foi um ótimo jogo, o jogo foi na prorrogação. O Seahawks é uma das melhores equipes da NFL, tem o Russell Wilson, que é o provável MVP do momento da liga, e os Bucks lutaram de igual para igual com os Hawks, então é um time que tem suas qualidades, mas tem seus muitos defeitos também. O James Winston sempre com muitos turnovers. A defesa é bem boa contra o jogo terrestre, em compensação contra o jogo aéreo é fraca. Só que agora vão enfrentar o Kyler Murray, que é uma ameaça dos dois lados, né? Tanto no jogo aéreo como no jogo terrestre. Vamos ver como eles fazem para parar o quarterback de Arizona. Eu acho que vai ser um jogo divertido, mais um essa rodada, equilibrado e divertido, e com bastante pontos. Então, uma boa oportunidade aí para quem tem jogadores dessas duas equipes no Fantasy, de escalar esses jogadores, essa seria a minha dica. Eu, inclusive, tenho alguns, e vou botar todos para jogo. Mas não sei, se eu fosse chutar, eu chutaria Tampa Bay, mas é difícil de cravar um vencedor nessa partida. Agora eu vou postar num time que eu tenho gostado bastante de ver essa temporada, e um time que é uma surpresa positiva para todo mundo, que é o Oakland Raiders. Vai enfrentar o Los Angeles Chargers em casa, né? O jogo é em Oakland. A torcida vai estar insana, uma das torcidas mais divertidas da NFL, a torcida de Oakland, que mais faz pressão. E os Raiders vêm de uma excelente vitória contra os Lions em casa já, né? O time ficou 5 partidas jogando fora de sua torcida, voltou nesse domingo e agora na quinta-feira, né? Chargers e Raiders é o primeiro jogo da semana, começando na quinta-feira. É um jogo com preparação menor, então os dois times com tempo menor acabam executando pior essas jogadas, isso é verdade. E o Chargers, por ter mais experiência, ter o Philip Rivers como quarterback, pode tirar vantagem disso, mas é apenas uma sensação e por gostar mais dos Raiders do que dos Chargers e ser um fã do calouro Josh Jacobs, o running back dos Raiders, e esperando e torcendo para ele ter uma grande atuação, que é que faz com que meu voto seja para os Raiders, meu palpite nessa vitória do primeiro jogo da semana na quinta-feira. Então, seguindo, já que eu postei no primeiro time do jogo da quinta de noite, dessa última rodada, no meu último palpite, agora eu vou postar no segundo time do mesmo jogo, né? Acho que o 49ers, pra mim, é um dos melhores times da liga. Esse é o Monday Night. Isso da quinta-feira passada. Ah, entendi. Sorry. Então, o 49ers é um dos melhores times da liga, é o único que continua invicto. Jogou na quinta-feira passada, então teve uma semana curta na quinta-feira passada, sofreu um pouco com isso no jogo, e agora vai ter uma semana longa. Vai ter descanso desde a quinta até essa segunda-feira, nesse Monday Night. O time que vai jogar em casa. Tem um jogo corrido muito bom, e o Seahawks, o forte deles não é a defesa do jogo corrido. Eu acho que o matchup é bom pro 49ers. Eu acho que o Seahawks está numa fase um pouco mais fraca ultimamente. Nessas últimas semanas deu uma desequilibrada no time um pouco. Ainda muito forte porque tem o Russell Wilson, e o Russell Wilson, quando precisa dele, é um dos melhores quarterbacks da liga inteira. Mas eu acho que esse encontro favorece o 49ers, ainda mais jogando em casa. E eu acho que eu vou apostar neles, então. O time de Seattle perde lá em São Francisco. Eu não sei o que acontece, que eu sempre aposto contra os Niners e semana após semana eles calam minha boca. Mas acho que a força desse time já é incontestável, né? Principalmente as duas linhas, tanto a defensiva como a ofensiva. Acho que a linha defensiva é a melhor da NFL no momento. E a linha ofensiva também tem trazido muita segurança pro Jimmy Garoppolo jogar. E Jimmy Garoppolo teve sua melhor partida na quinta-feira, né? Ele era um dos motivos que eu não tava botando tanta fé nesse time, porque mesmo que o time ainda estivesse invicto, eu achava que o seu quarterback não tinha jogado muito bem, para ser sincero, mas quinta-feira contra os Cardinals, o Garoppolo teve uma ótima, excelente partida. Quando os Cardinals não reagiam no jogo, o Garoppolo conduzia a sua equipe a uma campanha que resultava em pontos e normalmente em touchdowns. Então, o quarterback tem pegado confiança, o Jimmy G, e
a adição do Emmanuel Sanders, né, o receiver dos Broncos, né, que veio no trade deadline pro 49ers, tá ajudando bastante a equipe e o seu quarterback. Mas eu sei lá, eu ainda acredito, eu chutaria nesse jogo vitória do Seahawks, porque eu falei, eu amo o Russell Wilson, pra mim ele é um MVP no momento com facilidade. Isso pode mudar, né, ainda faltam bastante jogos. Mas é um jogo daqueles que tem tudo pra ser um jogaço e graças a Deus é o jogo do Monday Night, um jogo transmitido aqui pra todo o Brasil e também um horário prime time, né, o horário principal lá nos Estados Unidos. Então, uma partidaça, ter um Monday Night muito bom. Espero que seja um jogaço. Jogaço, com certeza acho que vai ser. E é jogo, confronto de divisão, Exato, valendo a disputa pela liderança da divisão. Se o Seahawks ganhar, entra nessa disputa com os Niners diretamente, pode até dar uma chance para os Rams. Por outro lado, se os Niners ganharem, eles abrem uma vantagem enorme para conseguir a divisão. O que eu acho aí, eu concordo, o Russell Wilson é um cara que é muito difícil apostar contra ele, geralmente é uma aposta ruim. Mas o 49ers é bem o tipo de time que consegue manter o Russell Wilson assistindo o jogo lá na lateral, correndo a bola, deixando o relógio correr, exato, controlando mais o segredo é esse, né? Campanhas longas, deixando o Russell Wilson de fora e com certeza não existe possibilidade concreta disso acontecer. É apenas eu apenas tenho uma sensação de que os Hawks vão ganhar esse jogo. E posso estar errado pela 9ª vez, caso os Niners vençam, porque é o único time que ainda não perdeu na NFL. E não é nenhum absurdo dizer que é o melhor time da NFL, mesmo que eu não ache. Eu e o Rei, a gente concorda, a gente acredita que o Saints é nesse momento o melhor time. Mas Niners, Patriots, Seahawks, Packers... o Packers eu não colocaria, os outros eu acho Chiefs, que estão na briga. Com a volta do Mahomes... Acho que são todas as equipes que lutam por esse posto no momento e eles e ainda mais outros times também que eu acho que tem chance de serem campeões nesse ano. Assim como eu apostei nos Raiders há 2 palpites atrás, eu vou apostar em outro time que eu gosto bastante, acho muito divertido de ver e acho uma pena até o seu recorde nessa temporada, que é o Detroit Lions, time que jogou contra os Raiders, inclusive, no final de semana. Os Lions têm uma partida complicadíssima contra seus rivais de divisão fora de casa, os Bears, uma das maiores decepções da temporada, é verdade. Os Lions estão 3 vitórias e 4 derrotas, os Bears 3 vitórias e 5 derrotas. Minha aposta aqui nos Lions é na confiança que o ataque possa vencer o jogo, que o ataque do Detroit é infinitas vezes superior ao ataque de Chicago. E a defesa de Chicago, que foi de longe a melhor defesa no passado na NFL, esse ano já não é mais a mesma. É aquilo que a gente já falou, né? Quando uma certa desmotivação de ver que você joga tão bem e não consegue resultados porque o ataque é muito ruim, seu quarterback não consegue fazer nada. Enfim, é um jogo bem difícil, bem complicado, mas a minha torcida é pro time que eu mais gosto de ver, um time mais divertido. Então a minha torcida é pros Lions nessa partida de domingo. É justo, eu acho que eu apostaria neles também. Acho que o Bears está no declínio, na fase de declínio deles, e é difícil parar agora. O Mitch Trubisky está muito ruim, e acho que a defesa e o resto do time, né, time de special teams, todo mundo, eu acho que já meio que desistiu desse time enquanto o Mitch Trubisky está na liderança. O futuro que parecia ser tão bom para Chicago depois do ano passado, né, a torcida finalmente poder ter esperança depois de décadas com times ruins, agora já a situação já não parece ser essa. De novo, tristeza, dúvidas e decepção no time da Cidade do Vento. Bom, sobrando 3 jogos, né? Isso. Exato. Sobrando 3 jogos, eu acho que em um... Olha, é meio que até... É um absurdo que eu tô fazendo, mas eu vou continuar nessa. Eu apostei mais da metade dos meus palpites vão ser times jogando visitantes, mas eu vou no que eu acho e eu acho que o Bills vai ganhar do Browns nesse jogo. Eu acho que nessa semana, né, no jogo no domingo de tarde, eu acho que o time de Buffalo vem com uma... Não vem na melhor fase deles também, mas em compensação, o Browns está na pior fase possível. Eu acho que o time está se desmontando por dentro, já está tendo problemas, o Odell já está
tendo suas reclamações, o Baker Mayfield tá brigando com gente da imprensa. Brigando com até a própria sombra, se duvidar. Né? Exatamente. E o técnico, Fred Kitchens, é horrível. Eu acho que ninguém mais confia em ninguém dentro dessa equipe. Exato. Acho que não tem mais química no vestiário. Então, acho que assim, até eu acho que na semana passada eu dei meu palpite que eu achava, aliás, o palpite não foi meu, acho que foi do Tom, né, até. Eu postei nos Browns pra ganhar dos Broncos. Isso. E eu falei que eu concordava e que eu achava que devia ser o ponto de virada da temporada do Browns. Exato. E que se eles não ganhassem na semana passada, eu acho que daí degringolava. E é isso que eu acho que vai acontecer. Esse time a fase tá muito ruim, eles estão tendo muitos problemas internos e agora eu não vejo eles melhorando muito. E o Bills, além de tudo, é uma equipe que joga muito bem fora de casa. Melhor fora de casa do que em casa. Então, eu acho que o time de Buffalo acaba ganhando do time do Browns lá em Cleveland. Eu achei ainda que não dá pra considerar já os Browns eliminados. Mas em compensação, se eles perderem agora pros Bills, daí eu acho que feio. Não existe mais nenhuma chance de ir pros playoffs. E também acho que... Não sei. O tumulto ali, todas as confusões internas. É difícil imaginar que esse time vai conseguir se arrumar pro domingo. Mesmo que os Bills façam pouca coisa ofensivamente, né? Acho que essa é a única esperança, talvez, dos Browns. Josh Allen, mesmo que não seja um excelente quarterback, consegue criar com as pernas, então... E o Bills tem dois bons running backs, né? O experientíssimo Frank Gore e o calouro Singletary. Eu acho que essa temporada dos Browns tá sendo um pesadelo completo para Cleveland, assim como Chicago, né? Outra torcida bem sofrida, que teve esperança, todo o hype em cima das suas estrelas. E estão mostrando por enquanto ser agora apenas jogadores de nome e não de desempenho. Então, o futuro ainda parece ser nebuloso para os torcedores dos Browns. Eu agora, acho que só eu que aposto no seu time, né? Toda semana você nunca aposta neles. É porque eu assisto. Eu assisto jogos, é por isso que eu não aposto. Mas eu vou apostar no seu Giants contra o Jets, nesse clássico de Nova York, imperdível para quem for masoquista. Exatamente. Assistir esse jogo de péssimo nível. Para quem detestar futebol americano, esse é o jogo para assistir. Eu, sinceramente, eu ainda não acho o teu time tão ruim, ofensivamente falando. Óbvio que o Daniel Jones comete infinitos turnovers. É um quarterback bem cru, mas que ainda assim é capaz de conseguir uma jogada divertida ou outra. E o Saquon Barkley é excelente, né? Um running back fantástico. Sam Barkley é o filho do Sam Darnold com Saquon Barkley. A fusão. Sam Darnold e Saquon Barkley, mas o Saquon Barkley é um dos melhores running backs da liga. Então, com essa aposta no ataque, mais em Nova York, e torcer pro Daniel Jones cometer só 2 turnovers, que eu acho que é um índice suficiente para eles vencerem esse jogo. Olha, de interceptação eu não reclamo. Agora, quando ele fica cometendo fumble todo jogo, isso me deixa... Exato. Olha, combinando os resultados dos dois times de Nova York, né? São 3 vitórias e 14 derrotas nessa temporada. Duas franquias enormes, né? Da maior cidade dos Estados Unidos. Tem uma mídia que faz muita pressão em cima dos dois, então não é difícil de aguentar essa pressão, mas também os times não se ajudam, né? Desempenho péssimo. E um péssimo ano pro nosso escritor favorito, né? O George R. R. Martin, que torce pros dois times. Vocês já viram isso? O cara torce pros Jets e pros Giants. É bom assim, deixa ele escrever. Exato. Esqueça o futebol americano. Exato. Escreva, velho, por favor. Esqueça a NFL. Mas enfim, nesse clássico da grande maçã, eu aposto nos azuis. G-Man, Giants, vencem os Jets. Eu acho que é justo até. Eu sou um pouco mais pessimista do que você do Giants, porque eu torço. Então, assistindo os jogos... Você é um péssimo torcedor, né? Você fica indignado assistindo. Você vê o seu time... Quando o time tá ruim, você vê ele pior do que o resto do mundo. E o que eu vejo é o Daniel Jones... A gente conversou aqui fora da gravação até sobre isso, e eu vejo só o Daniel Jones com uma visão de túnel. Ele tenta passar ele tem o receiver principal da jogada e é só pra ele que ele olha. Tem outros receivers abertos no campo, ele ignora. Ele passa se tiver 2 cobrindo. Olha, tem muito pra melhorar ainda. De vez em quando ele mostra coisas que me deixam feliz, mas ele tem muito pra melhorar ainda. Mas, é assim.
Vamos seguindo em frente, então. Último jogo da semana. O último jogo. Que é o Sunday Night, né? O Sunday e o Monday Night são 2 dos melhores jogos dessa semana. Então, pra quem aí assiste os jogos pela ESPN, uma ótima oportunidade de ver 2 excelentes partidas de futebol americano no domingo e na segunda noite. E agora eu, infelizmente, vou ter que fazer uma coisa que dói pra mim por 2 sentidos diferentes. Primeiro é apostar no Cowboys, time que eu não gosto nem um pouco. Segundo, eu apostar contra o Vikings, que é um dos times que eu mais gosto nessa temporada, mas eu acho que o Cowboys é um time que joga muito bem em casa. E ele tá numa fase boa agora, são 2 vitórias seguidas. Deck jogando bem, mesmo cometendo um turnover bem burro, aquela interceptação no começo do jogo contra os Giants, fez uma boa partida. Então eu acho que, infelizmente, eu sou obrigado a apostar no Cowboys aqui contra o Vikings. É quase um jogo que daria cara ou coroa aqui para apostar, mas eu acho que com essa fase recente aí do Cowboys que vem bem, o Cowboys que não pode fraquejar na disputa da NFC East, porque o Eagles está logo atrás e uma derrota já muda o cenário inteiro. Exato. E o Vikings está um pouco pior, ele piorou, eles jogaram um pouco pior nessa última semana, perderam pro Chiefs sem o Patrick Mahomes. É um time que eu gosto bastante, um time bem montado, tipo de elenco meio completo, mas eu acho que eu tenho que ir com o time de Dallas, infelizmente, e o Cowboys. Vou apostar no Cowboys contra o Vikings nesse Sunday Night. Eu também apostaria em Dallas. Mais um excelente jogo, mais um confronto direto aí da Conferência Nacional, assim como é Carolina Panthers e Packers, por exemplo, e Seahawks e 49ers, que daí não é só de conferência, mas também de divisão. Acho que o redefiniu bem, os Cowboys vêm evoluindo semana após semana, depois daquele começo ótimo, e daí depois 3 derrotas seguidas jogando muito mal, o time volta a se encontrar. Quarterback jogando muito bem, Ezekiel Elliott voltando a jogar bem, a defesa sólida. Jalen Smith jogando em altíssimo nível, né, o linebacker dos Cowboys. Na segunda, o Leighton Van Esch, o outro ótimo linebacker, esteve fora de campo, então a gente não sabe como ele vai estar para esse domingo. Mas tem tudo para ser um ótimo jogo e também um jogo decisivo. O Kirk Cousins, depois que ele começou horrível, já 4 ou 5 semanas seguidas jogando muito bem. Então se encontrou o quarterback dos Vikings. A gente não sabe ainda se o Adam Thielen vai jogar, o principal recebedor dos Vikings, que não jogou contra os Chiefs, então pode influenciar no resultado. Mas eu também apostaria em Dallas para vencer essa partida do Sunday Night. E é isso aí, essa semana tem tudo para ser equilibradíssima, uma semana mais sem graça para mim, que meu time não joga, semana de bye sempre é uma sensação de vazio, a verdade é essa, mas em compensação os jogos são ótimos. E pelo menos não vai perder, né? Se não joga não pode perder, né? Mas com o Patriots como isso acontece 2, 3 vezes por temporada. Não sei do que você tá falando, eu só lembro da última semana. Isso é bom, vai ser bom pra gente esfriar a cabeça, voltar com tudo na semana 11 contra a Philadelphia fora de casa, vencer porque é um jogo difícil e o time precisa se preparar bem. Mas enfim, encerramos aqui nossos palpites. Mais uma vez, obrigado pra você que nos acompanhou. Fique atento, faremos isso semana após semana e espero que eu vença pra ganhar o grande prêmio do nosso duelo aqui. Beleza? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Isso aí, valeu!